Bom, como a doutora Dilson já falou, né, nós somos sócios e família, duas coisas que têm combinado aí há bastante tempo. Eu estou no mercado de seguros desde o ano 2000, praticamente foi aí meu primeiro emprego. Esse negócio de seguros parece que vem no sangue, né? Assim como a advocacia veio também. Então, eu sou advogada, sou mediadora, eu atuo no Sejusc de Cajamar, sou pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões, também sou membro da AIDA, do IBDFAM, e participo das comissões de Direito de Família e de Mediação da OAB de Santana. E eu vou aí junto com a doutora Dilson, né, ministrar esses 2 dias de curso para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante. Para a gente foi um prazer montar esse curso aí. Doutor, eu vou fazer... Peraí. Você consegue compartilhar? Consigo. Compartilhou? Porque eu não consigo me ver, eu não consigo ver a tela, Pronto. Na verdade. Pronto. Entrou. Entrou. Sim, está no primeiro slide. Bom, para iniciar, vocês conseguem me ver ainda, né? É que eu dei um jeito aqui que parece que eu consigo ver. Tá. Bom, para iniciar, antes da gente entrar aí no tema principal, né, mesclar o direito de família com seguro, nós achamos importante trazer aí para vocês a legislação, como está o contrato de seguro, no nosso Código Civil. Tá? Então, ele está ali a partir do artigo 757 e seguintes. Nesse primeiro artigo, nós destacamos 2 questões muito importantes, que são a questão do legítimo interesse e dos riscos pré-determinados para uma pólice de seguros. Tá? São conceitos indeterminados, né? Legítimo interesse, o que é o legítimo interesse? Sobre o que eu posso ter interesse, né? O que eu posso ter interesse de resguardar? Então, o que eu posso ter interesse de resguardar, a seguradora pode emitir uma pólice de seguros. E os riscos são sempre pré-determinados, né? São escolhidos ali antes de iniciar o seguro, eles constam na apólice. Então, é aquilo que consta na apólice que vai estar segurado ao final. Doutora Dilson, gostaria de complementar? Assim, vale a pena colocar que o seguro não foge à regra de diversos outros institutos que nós temos no nosso Código Civil. Bom, todos somos advogados, nós sabemos que o nosso Código Civil ficou em gestação por 20 anos no Congresso. E quando entrou no ar, já diziam que ele estava desatualizado. 21 anos depois, ou 20 anos depois dele ter entrado no ar, há temas que foram iniciados há 4 décadas. Imaginem as modificações que aconteceram na nossa sociedade ao longo de 4 décadas. A começar pela revolução tecnológica, né? Quando se começou a pensar nesse código, não havia ainda sequer internet, né? O Google não existia. Então, muitas situações não estão previstas nele. Felizmente, seguindo uma tendência aí internacional, o legislador houve por bem tratar diversos temas através de conceitos abertos, conceitos indeterminados. São indeterminados porque não estão previamente definidos. Logo, cabe ao juiz ou ao operador do direito, ou mesmo aos particulares, no momento de ajustar uma conduta concreta, cabe a eles complementar o sentido desses conceitos abertos. E um deles é o legítimo interesse. Afinal, o que é legítimo interesse? Veja que isso muda de sociedade para sociedades. Por exemplo, nós estávamos comentando que na Arábia Saudita é legítimo o interesse do marido proteger suas 4 esposas, fazer seguro de vida para todas as 4.
No nosso país, isso não é um interesse legítimo. Uma mulher ter mais do que um marido, por exemplo, pode até acontecer, mas esse interesse, do ponto de vista do ordenamento, não é um interesse legítimo. De tal forma que a complementação desse interesse, inclusive em seguros, vai depender da situação concreta. Algumas já vêm previamente definidas, e na medida do possível, a seguradora estabelece na apólice quais são esses riscos que ela pré-determina. Ela previamente diz o que está amparado pelo seguro. Só que nem sempre ela é feliz nisso. Várias vezes geram dúvidas que causam grandes dificuldades. E nós vamos ver isso ao longo da nossa apresentação. Você quer prosseguir, doutora? Bom, os artigos 766 e 768, eu prometo que não vai ser uma apresentação só de artigos, tá, doutores? É só para trazer mesmo o que a gente considera importante, destacar aqui o que a gente vai falar durante todo o curso. O 766 e o 768, eles impõem aí uma obrigação de boa-fé do segurado, tá? Que pode ocasionar a ele mesmo uma perda de direitos. Então, onde está essa boa-fé na questão das declarações? Quando a gente vai fazer um contrato de seguro, a primeira coisa, bom, eu sou do tempo que a gente preenchia à mão, a primeira coisa a ser preenchida é a proposta. Você preenche e assinava, né? Hoje tudo é preenchido no computador. E o fato de você não assinar não significa que você não tenha que ser sincero. Você precisa trazer declarações sempre reais e fiéis àquela situação, àquele produto que você está comprando com a seguradora, para não lhe ocasionar a perda de direitos. Vou citar aí um exemplo, né, que é o mais comum. Acho que nós temos dois mais comuns, que são no seguro de automóvel e no seguro saúde. Aquela questão de preencher o perfil do segurado, né? Mas se eu colocar aqui que eu não dirijo o tempo todo, que a pessoa não dirige o tempo todo, a seguradora não tem como saber. Realmente, na hora que você está preenchendo a proposta, a seguradora não tem como saber. E ela vai calcular aquele seguro baseado no risco daquelas informações que você passou para ela. Onde está o risco de você perder o seu direito? Em geral, na hora que você mais precisa dele, que é na hora da indenização, né? Claro que a prova da má-fé, das informações inexatas, é da seguradora. Mas na hora do sinistro, é o momento que ela vai buscar saber se tudo aquilo que foi informado na proposta realmente era a realidade. E a questão do risco intencional, né? Do agravamento do risco intencional, bom, o seguro é aquele contrato que a gente faz para não utilizar, né? Ninguém quer ter o carro roubado ou ter uma colisão, ou mesmo no seguro de vida, você não faz um seguro pensando que você vai morrer, né? É um seguro que a gente não quer mesmo utilizar, nem mesmo saúde. A gente ouve muito no mercado assim, mas eu paguei tanto e nunca usei. Ainda bem que você não usou tanto assim, sinal de que você não precisou, né? Não ficou doente, não morreu, não teve o seu carro roubado. Então, o seguro ele não pode ser feito com essa intenção, né? E isso é agravar o risco. Quando você, por exemplo, está no seu veículo, o meu veículo tem seguro para enchente. Então eu vou lá e vou jogar o meu carro ali no meio da água. E você está agravando o risco. Na verdade, se você estiver lá na rua, começar a chover, encher de água, realmente você tem cobertura para enchente. Se isso acontecer, você está numa situação inevitável, né? Você não tinha ali para onde fugir, encheu de água, acabou com o seu veículo. Diferente de você ir lá e
jogar ele na água, né? Que seria o agravamento intencional do risco. Ou uma outra situação, você está lá no seu veículo, alguém te chama para, os seus amigos te chamam para, vamos aqui para um happy hour e tal. Aí você ficou sem saída, e foi beber, e voltou para casa e bateu o carro. Não tem cobertura, você agravou esse risco. E aí isso pode ter consequências, inclusive, no seguro de vida, né? Se essa colisão resultar aí em morte do segurado. Então, esse agravamento do risco, ele é considerado uma má-fé, né? Uma situação que a seguradora ela não prevê. Então, ela não está ali coberta pela apólice. Eu encontrei uma forma de ver vocês e de fazer de colocar o slide aqui que eu não estava conseguindo visualizar nada. Parecia que eu estava falando sozinha. Vamos lá. O contrato de seguro também encontra aí guarida no Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque o contrato de seguro nada mais é do que uma prestação de serviço. Então, e como todo fornecedor, como todo prestador ali de serviço, a seguradora tem responsabilidade objetiva. Não tem necessidade de comprovar a sua culpa quando ela é acionada, por exemplo, num chamamento ao processo. O artigo 101, ele permite que o segurador responda ao processo juntamente com o segurado, porque é uma das poucas possibilidades disso acontecer, né? Porque ele tem uma responsabilidade contratual com o segurado, então ele tem essa possibilidade de responder o processo junto, quando tem uma cobertura de responsabilidade civil. Isso traz uma economia processual, inclusive, né? Claro que ele não vai responder, por exemplo, na questão de um acidente, ele não vai responder sobre a colisão em si, mas ele vai estar ali juntamente no processo e na sentença, se eventualmente o segurado dele for condenado, ele já efetua o pagamento diretamente para o autor. Né? Então, é uma situação que traz aí, como eu falei, uma economia processual. Tem algo interessante, assim, se me permite, doutora? Sim. Bom, como todos sabem, a responsabilidade objetiva, ela não leva, não obriga a demonstração de culpa. Ou seja, o cliente, o segurado, não precisa provar que a seguradora agiu com negligência, com imprudência, com imperícia. A responsabilidade da seguradora é sempre objetiva. Pelo menos no negócio que foi ali tratado, na forma como ele foi distribuído para o cliente. Se houve um erro, o cliente tem essa possibilidade de reclamar da seguradora por conta desse erro que foi apresentado. É o típico caso de inversão do ônus da prova. Né? Se você acha que o serviço não foi prestado a contento, o que você recebeu não foi exatamente aquilo que pretendia, existe a possibilidade de agir contra a seguradora, e essa ação goza dessa possibilidade de atuar com base na responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviço. Pronto. Nós temos também a SUSEP, acredito que já tenho ouvido falar, né? A SUSEP, ela regula o seguro, né? Todos os ramos de seguro no nosso país. Tá? Então, quando uma seguradora quer colocar um plano no mercado, lá na sua prateleira, ela molda esse plano, né? De acordo com a lei, é óbvio, claro, e com as circulares da SUSEP, com as informações que a SUSEP já tem para cada tipo de produto, ela cria esse produto, leva para a SUSEP, para colocar no mercado, a SUSEP tem que autorizar. Ela também controla, fiscaliza, vê tudo o que acontece aí no mercado de seguros.
Esse aí eu trouxe para vocês um modelo de uma circular. Então, ela vem aí com a informação, a que produto se refere e qual que é a resolução da SUSEP com relação a ela. A Lei 9656, de 98, referente aos planos de saúde, ela criou aí a ANS, né, a famosa ANS, e o famoso rol de procedimentos, aquele que foi tão falado aí em 2021, que teve, quando teve uma atualização que há muito tempo não tinha. Então, mas nós vamos falar um pouco mais aí sobre o rol da ANS lá, mais para o final, quando a gente falar sobre os planos de saúde, tá? Só queria deixar claro aqui que é uma legislação muito importante. Até 98 não existia uma modulação no mercado de seguros. As seguradoras inventavam aí os planos e colocavam à venda e faziam como queriam, aumentavam os valores, incluía e excluía da forma que elas achavam conveniente. E depois dessa lei, ela veio para regulamentar aí não só o seguro-saúde, mas os planos de saúde também relacionados que são comercializados pelas operadoras de saúde. É interessante notar assim, que é uma agência. E a agência é uma autarquia especial, como nós sabemos. Ela independe do governo que está de plantão. Então, por exemplo, o superintendente da Agência Nacional de Seguro Suplementar foi eleito, assim como a diretoria, no governo anterior, e não há uma coincidência do mandato dessas pessoas com o presidente da República, ou, eventualmente, se as agências forem estaduais, com os governadores. Por um lado, muitos defendem que isso é interessante porque a implantação dos planos, né, atende a um critério técnico, né, mais técnico, porque apenas as pessoas empenhadas na atuação dessa agência poderá produzir melhores resultados. Outros já acham que isso não é bem assim, porque em várias situações era melhor que houvesse uma interveniência política, que houvesse uma determinação, por exemplo, de proteger mais ou menos os consumidores dos planos de saúde. Como agência, ela está sempre acusada de algo próximo que se chama de cooptação. Cooptação é o fato, veja, não é nenhuma improbidade aqui administrativa, hein? Não estou afirmando isso, mas é o fato de que, se você vai discutir, por exemplo, um rol de procedimentos, você precisa ter tempo para isso. Você precisa ser médico, precisa ter conhecimento, precisa se aprofundar no tema, precisa ler estudos internacionais. E quem consegue fazer isso? Os operadores de planos de saúde. O consumidor tem pouca oportunidade para discutir em profundidade essas questões. Esse desequilíbrio, digamos assim, causa a sensação de que uma parte é sempre prejudicada, de que a outra foi cooptada pelos interesses econômicos. Isso é muito comum de se ouvir, e nem sempre é verdade, nem sempre é verdade. Mas há um lado importante, que é esse lado técnico, né? Os procedimentos, o rol de procedimentos dos planos de saúde, daqui a pouco a doutora Lídia vai mostrar, são muito complexos, muito difíceis de serem ajustados. E nós, consumidores, ou pelo menos os consumidores que não entendem desse assunto, ficam realmente à mercê da boa técnica, né, do que os outros farão com esses conhecimentos todos que foram adquiridos. E vejam, e são duas autarquias diferentes. A ANS é uma agência especial, uma agência. A SUSEP não é. A SUSEP é uma autarquia. Então, o superintendente de seguros privados, a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, ele modifica. Quando o governo mudou recentemente, claro, o presidente é um outro ministro, o ministro escolheu um novo superintendente que seja mais afinado com a política definida globalmente. O mesmo não acontece com a Agência Nacional de Seguro Suplementar.
semelhante à discussão que a gente vê aí, por exemplo, com o Banco Central, né, que também é um órgão especial, cujo mandato não coincide com o da presidência. A Jordânia fez uma colocação: quem regula a economia é o mercado. Não fosse assim, o país afundaria. É uma opinião que se deve respeitar, mesmo não concordando, deve se respeitar. Mas, por favor, desculpe ter intervido. Bom, tem algumas nomenclaturas que nós consideramos também importante, né? Até para entendimento aí da aula. Nós chamamos no mercado segurador, não sei se alguém aqui é do mercado, mas nós chamamos de segurez, que é uma linguagem específica, né? Eu trouxe algumas nomenclaturas, mas tem uma série de outras que são utilizadas tanto no seguro-saúde quanto nos seguros de bens, né? De coisas, que são diferentes da prática, né, dos outros mercados. Então, a apólice, acredito que todo mundo conhece a apólice é o documento, né, é o contrato de seguros. O prêmio sempre trouxe confusão. Prêmio não é aquilo que a seguradora paga ao segurado, né? O prêmio é o que o segurado paga. Então, isso causa muita confusão. Já vi, inclusive, sentenças dos juízes dizendo que a seguradora tem obrigação de pagar o prêmio, e se a seguradora tiver a obrigação de pagar o prêmio, ela vai estar pagando para ela mesma. Então, o que a seguradora paga ao segurado, né, ao final, no sinistro, é uma indenização. E o sinistro, o que é essa palavra esquisita aí? Eu me lembro de ouvir essa palavra desde que eu era criança, porque por ter a família inteira, assim, era do mercado de seguros, e a gente ouvia muito sinistro, 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 e não sabia o que era. Mas sinistro é todo o evento que está coberto pela apólice de seguros, né? Previamente determinado e coberto pela apólice. Segurado, a pessoa que contrata o seguro, não é necessariamente o beneficiário. O beneficiário é quem recebe a indenização, ou passando para o seguro-saúde, por exemplo, é quem utiliza o plano. A indenização é o que a seguradora paga. O capital segurado é o valor, né, que está ali segurado por aquela apólice. Ele também pode ser encontrado na apólice como LMI, que é o limite máximo de indenização para aquele tipo de cobertura. Aí eu vou passar aqui para o doutor Adilson. Doutor, quer? Eu vou compartilhar aqui. Tá. Fica melhor para mim. Você usa uma guia ou uma janela? Eu usei uma janela. Uma janela. Então, aqui, compartilhar agora. Eu vou interromper o meu. Tá, ok, esse aqui. Compartilhar. Deixa eu só usar aqui. Configurações, mostrar um executivo de apresentação. Tá, ok. Todos vêm facilmente aí? Porque como eu não os vejo, eu espero que estejam todos aí. Sim. Mas, vamos lá. Bom, o casamento é um momento especial na nossa vida, na nossa sociedade. Eu nem posso falar diferente, porque eu sou casado há 44 anos. Aliás, há 50 eu conheço minha esposa. Então, eu não posso nem falar mal dessa instituição, porque ela está na minha vida há muito tempo, há muitos anos. Mas é interessante notar que, com o casamento, há modificações importantes na vida das duas pessoas, determinadas por esse contrato, né? por esse momento, por essa instituição. Eu diria que é mais, não é um mero contrato, por essa instituição. E uma delas, a gente pode nem
se aperceber, porque está tão entranhado na nossa convivência, que é a comunhão plena de vida. Né? O artigo 1511 do Código Civil diz isso, comunhão plena de vida. É muito forte esse negócio, muito, muito forte. Você tem uma vida que sempre foi sua, você fez o que queria dela, enquanto solteiro, podia fazer diversas situações, a vida era sua, ninguém mandava no que você fazia, mas no momento em que você se casa, e veja, quando eu falo casar, estou mencionando aqui também a união estável. No momento em que você se liga a uma outra pessoa, passa a vigorar uma outra forma no controle de vida. Passa a vigorar essa comunhão que te leva a diversas consequências no dia a dia, né? Desde a pedir permissão para fazer algo, a informar o que foi feito, até a compartilhar coisas que antes você não compartilhava, compartilhar a mesma casa, o mesmo teto, o mesmo banheiro, o mesmo carro. É uma figura presente nas sociedades do mundo inteiro e que se perde ao longo do tempo, ainda que não se chame de casamento. Né? O fato de duas pessoas estarem juntas traz essas consequências. Eu falo em duas, embora em outros países seja possível mais do que duas, e mesmo no nosso, o ordenamento pode não admitir, mas há várias situações aí que hoje se chama de poliamor, né? 2, 3, 4 pessoas convivendo num regime aí de casamento. Né? Isso, claro, repito, o nosso Código Civil tem já 20 anos de atuação e começou a ser formado há 20 anos antes, então tem 40 anos. Ele nunca podia prever situações como a do poliamor. Né? Não existia isso. Acaba sendo uma construção jurisprudencial, porque não prevista na legislação. E mesmo quando o Código dizia de convivência, de identidade familiar, como sendo a convivência entre um homem e uma mulher, já se demonstra que ele estava desatualizado. Uma vez que hoje, de novo, por via da jurisprudência, ou por conta de interpretação mais ampla da Constituição, essa convivência pode se dar entre pessoas do mesmo sexo. Né? Não há mais essa obrigação que está no Código Civil de ser entre um homem e uma mulher. Então, a entidade familiar, constituída seja pelo casamento, seja pela união estável, tem a possibilidade de ser por pessoas do mesmo sexo. Eu arrisco até dizer que mesmo o concubinato, né, apresenta hoje essa possibilidade. Embora concubinato venha da palavra concubina, né, era um tratamento pejorativo dado às mulheres, ela também não se limita às mulheres. Né? O homem também pode ser um concubino. Então a situação está aí presente. E vejam que nós temos que lidar com situações que também estão permeadas pelos conceitos em aberto, pelos conceitos indeterminados. Porque, vejam, a união estável, né, é o exemplo típico do artigo 1723, ela estabelece que, como fator de constituição, uma convivência pública, contínua, duradoura. Agora, o que é isso? Não sei vocês, mas, por exemplo, hoje em dia, os jovens, cuja adolescência termina lá pelos 30 anos de idade, a partir dos 20, é comum que a garota durma na casa do namorado, ou o namorado na casa dela, fiquem o tempo inteiro juntos. É quase que uma união estável, mas não é. O que diferencia uma coisa da outra? Talvez porque não tenham ainda uma liberdade econômica, né? Não consigam ainda se manter, né? Isso seja um fator importante para constituir a entidade familiar.
Talvez, né? Veja, o conceito é aberto, ele precisa ser preenchido com questões práticas. Precisa estar presente lá o interesse subjetivo de constituição familiar. Né? Sem isto, não está presente a união estável. Né? E aí, nesses jovens que acabaram de sair da adolescência, isso não está lá. O fato é que disso que a gente denomina de mágica, né, do casamento e da união estável, surgem muitos direitos e obrigações, muitos, né, diversos. Direitos, eu já falei aqui da convivência plena de vida, mas junto com ela vem a questão da solidariedade. A solidariedade é algo muito forte. Né? Todos sabem que a solidariedade não se presume, ela decorre da lei ou da vontade das partes. No caso específico do casamento, ela decorre das duas situações. Há um contrato e a vontade das partes. No caso da união estável não registrada em cartório, tem, no mínimo, a vontade das partes. Mas veja, uma vontade que não se manifestou num documento. Ela se manifesta numa atitude pública, né? No interesse de constituir família. Ainda assim, temos um caso específico em que a solidariedade está presente. Porque a vontade é interpretada pelo interesse de constituir uma família. E se é essa vontade leva à solidariedade dos consortes, leva à solidariedade ativa e passiva. Vejam como isso é forte. Você pode ter, eventualmente, uma dívida com o banco no cartão de crédito, enquanto você mora sozinho. Mas, puxa, alguém passa a frequentar a sua casa, vocês são vistos em público várias vezes, estão mesmo pensando em ficar juntos, em ter filhos, mas nada foi anunciado. Ora, essa é uma situação suficiente para que aquela pessoa que acabou de se tornar sua parceira, né, ou seu parceiro, passe a ser responsável também pelas suas dívidas. Né? Uma solidariedade que decorre da situação prática. É o pragmatismo do nosso ordenamento. Vejam, não está nem registrado. Se estiver registrado, se estiver lançado em cartório, mais ainda. Né? A entidade familiar está devidamente constituída. Essa vontade, esse contrato, essa instituição que ocasiona a obrigação e o direito de administrar os bens de forma comum, salvo se eles tiverem optado por um regime de separação total. E, aliás, mesmo no regime de separação total, poxa, um dá sempre opinião no que o outro faz com o dinheiro ou com os bens que são adquiridos. Dessa união próxima surge o direito de alimentos, surge o fim da menoridade. Fim da menoridade. Antes eu chamava de adolescente, mas hoje é uma criança. Uma criança com 16 anos de idade, se vier a se casar, ela tem a possibilidade de se tornar, para fins de direito, uma pessoa maior. Ganha os direitos e as obrigações pertinentes à maioridade. Várias modificações surgem nos direitos e nas obrigações pelo simples fato das pessoas estarem juntas. Aí uma delas, a promessa de fato de terceiro. Veja só, você pode prometer para alguém que o seu cunhado vai, limpar toda a casa do sujeito. Você está fazendo uma promessa em nome dele. Né? Está prometendo em nome do cunhado. Se o cunhado não fizer isto, você é responsável, e não o seu cunhado. Agora, se você prometer um fato em nome da sua esposa, ou vice-versa, ela prometer algo em nome do seu marido, e ele não cumprir, ou ela não cumprir, a pessoa não pode ser responsabilizada. Né? Não há uma situação, uma inversão da responsabilidade no caso específico de promessa de fato de terceiro. Junto com isso vem coisas mais frugais, mais triviais, como a mudança, a alteração de sobrenome.
que antes era só para as mulheres, hoje atinge qualquer um deles, né? O homem ou a mulher podem alterar o sobrenome no momento do casamento, ou não alterar. Né? Ou não alterar. Para seguro, uma das regras que muito interessam é a que se chama da subrogação de direitos. Na subrogação de direitos, a seguradora indeniza um prejuízo, indeniza o seu segurado, e se subroga nos direitos desse segurado para agir contra o causador do dano. Isso é subrogação de direitos. Então, por exemplo, o automóvel é sempre um exemplo clássico, porque todos conhecem bem. Se eventualmente alguém colide na traseira do seu veículo, você tem seguro, vai na sua seguradora, ela vai pagar o prejuízo causado ao seu carro, e como causador do dano, bateu na traseira, é uma outra pessoa, a seguradora vai agir contra essa pessoa. Ela se subroga nos direitos e vai agir contra essa pessoa. Né? Isso é subrogação, prevista no artigo 786 do Código Civil, previsto também no artigo 349 do Código Civil, e simulado. Há uma súmula do STF, súmula 181, definindo que a seguradora tem direito à subrogação ao pagar a indenização até o valor pago. Essa subrogação não vale se o terceiro for o cônjuge do segurado. Então, se eventualmente quem colidiu na traseira, sei lá, imagine a situação, o casal está indo para o interior na estrada, a mulher na frente, o homem dirigindo atrás, ela freia porque passou um animal na frente bruscamente, o marido bate na traseira. Bom, os dois têm seguro, a seguradora vai indenizar, ela não pode agir contra aquele que bateu na traseira. Por que não? Porque eles estão na mesma família. A subrogação não vale, não funciona quando eles são cônjuges. Não funciona também quando são descendentes ou são ascendentes. A não ser que haja dolo. O dolo permite, sim, a subrogação. Eu me lembro de um filme muito antigo chamado Tomates Verdes Fritos. Aliás, é um filme que relata uma relação um amor entre duas mulheres no início do século XX, no oeste americano. E a mulher, ouvindo as histórias, ela uma hora está num supermercado com o carro, alguém entra no lugar que seria dela, ela não tem dúvida, vai lá e bate 20 vezes, destrói o carro de quem estava lá. Eu lembrei dessa situação porque é muito comum o que se chama da vingança pelo amor ferido. A pessoa é traída e aí vai lá e risca todo o carro, né? Joga pedra em cima do para-brisa, ou bate mesmo no carro, na moto, joga no chão. Em situações como essa, se eventualmente o causador do dano for um cônjuge, nessa situação, sim, vale a subrogação. É possível a seguradora pagar a indenização e agir contra aquele que causou, desde que prove que foi dolo. No ato doloso, a subrogação permanece vigente, mesmo que as pessoas sejam casadas ou convivam ali, né, na mesma família. A outra situação muito própria, que diz respeito ao seguro, é que durante o casamento a prescrição não corre, nem durante a união estável. Está lá no artigo 197, inciso 1º do Código Civil. Ou seja, não corre a prescrição durante a vigência do casamento. Repito, o Código fala apenas em casamento, mas já por força da jurisprudência, a gente estende isso para a união estável. Então, durante a vigência dessa relação familiar, a prescrição fica parada. Então, se você tem uma ação contra, sei lá, você é mulher, tem uma ação contra o seu marido, né? Ou então contra a pessoa com quem você ainda não casou. Você tem uma ação contra ele, precisa mover, tem um direito que você quer exercer.
Mas conversa vai, conversa vem, vocês acabam se dando muito bem, se acertam, se casam ou ficam juntos. Passa-se o tempo, destrói-se esse casamento, esse vínculo não tem mais, agora você quer ingressar com ação contra ele. Você pode, porque durante todo esse tempo em que estiveram juntos, a prescrição não correu. Olha que coisa interessante, hein? Vejam, isso é muito forte, porque eu, por exemplo, me casei, eu tinha 19 anos. Hoje eu tenho 63. Imagina que eu tivesse uma discussão com a minha atual esposa, sei lá, ela me devia alguma coisa. Eu ia ingressar com uma ação de cobrança lá em 1979 contra ela, e não fiz, porque na conversa a gente acabou se dando muito bem e nos casamos. Bom, ficamos juntos 40 e poucos anos, os filhos nasceram, os netos estão aí, sei lá, por uma questão do azar a gente se separa. Bom, aquela ação que eu tinha lá em 1979, eu posso mover agora, porque o prazo de reparação civil é de 3 anos. Sei lá, se eu tinha uma dívida lá naquela época, passaram-se alguns meses, 5 meses, ficamos casados por 40 e poucos anos, voltamos a nos separar, eu ainda tenho 2 anos e 7 meses para propor uma ação de reparação civil. Ou seja, porque ficou suspenso a prescrição durante todo esse período. Vejam como é forte essa instituição. Ela é bem interessante. É claro que ao lado dos direitos vem também obrigações. Né? Seria ótimo se a vida fosse feita só de direitos, mas você tem obrigações, tem coisas que precisam ser cumpridas. Uma delas, imediata, é prestar alimentos. Prestar alimentos. Né? A mesma relação que você tem entre pais e filhos, entre irmãos, né? Você passa a ter com aquela pessoa com quem está convivendo. Né? A obrigação de prestar alimentos. Claro, junto com a obrigação veio o direito de receber alimentos. A solidariedade, que é um direito, é também uma obrigação, né? Dependendo do lado do qual se coloca. E aquele direito que cada um possuía de fazer o que bem entendia com seus bens, já deixa de valer, pelo menos para imóveis. O imóvel não pode ser vendido sem a permissão uxória, sem que o marido e a esposa, ou o companheiro e a companheira, o companheiro e o companheiro, a companheira e a companheira, nossa, quantas possibilidades, sem que os dois concordem, né? Sem a concordância mútua, não há possibilidade da venda de imóveis. Veja, eu digo isso com cuidado. Vender você pode, sob o risco de que o ato seja anulado. O ato pode ser anulado por aquele que não autorizou. O mesmo acontece com a fiança. Eu posso prestar fiança? Claro que pode ser fiador de quem você quiser. Só que na hora de cobrar, se o seu companheiro ou companheira não assinou, essa fiança não serve de nada. De nada. É que nós somos advogados, a gente entende isso. O leigo não. O leigo acha que não, mas espera aí, você assinou, está aqui assinado, você é fiador. Nada. Se os dois, se ele era casado ou estava em união estável e não se cuidou de obter a assinatura de ambos, aquela fiança não vale. Não vale. Vem a obrigação, lá junto com aquela de prestar alimentos, a possibilidade de exercer a pater família, né? Ou mater família, ou seja, de cuidar dos filhos. Né? Não só dos filhos comuns, mas também dos enteados. Né? Essa possibilidade surge com a união entre as pessoas. Enfim, são várias situações que são reguladas pela instituição do casamento. Inclusive a venda ou troca de bens entre os cônjuges. Né? Vocês sabem disso. Ela só pode acontecer, a venda de bem de um cônjuge para o outro, se eles estiverem casados no regime de separação total de bens. No regime de comunhão ou de comunhão parcial,
essa possibilidade não existe, né? Você não pode vender um bem para o seu marido, nem ele vender, né, para a esposa. Isso não existe, essa possibilidade. Ai, desculpe. A figura que retrata ainda o casamento como um momento, ela permeia a nossa imaginação. Aliás, é até interessante. Eu vejo muitas pessoas que ainda têm na mente a mágica do casamento, né? O momento mágico de se casar, de entrar, inclusive, na igreja, né? O nosso país ainda é em boa parte, católico, mas de entrar na igreja e comemorar aquela união. Quando, na verdade, a união nem sempre se dá num momento específico, né? Lembre-se que a união estável, se não for registrada num determinado dia em cartório, ela é passível de comprovação pela demonstração da vida pública, né? da vida com interesse de formar família, de construir uma união aí entre as pessoas. E esse fato de estarem juntos trazem para o seguro muitas consequências. Muitas. A gente tentou listar aqui pelo menos alguns ramos que sejam fáceis de compreender, como é que o casamento ou a união entre as pessoas afeta os diversos seguros que são comercializados no país e no mundo. Essa característica não é específica do Brasil, ela acontece em todos os cantos do mundo. Então, no automóvel, a doutora Lígia mencionou o perfil do principal condutor. Eu creio que seja um lugar comum, que eu vou dizer, mas é importante apontar. Praticamente todas as seguradoras do mercado oferecem descontos para as mulheres no seguro de automóvel. Há uma mística de que as mulheres sejam melhores motoristas do que os homens, e por isso o prêmio cobrado delas é menor. Então vejam que tentação forte. Um homem se casa, está ali junto com a mulher, o prêmio de seguro dele está lá em R$8.000, o da mulher está em 5. Puxa vida, olha que tentação. Vamos fazer assim, diz que você é a principal condutora, faz o seguro em nome da esposa, mas é o marido que dirige. Fácil, economizou R$3.000, ou como dizem no Sul, 3.000 pilas no pagamento do seguro. Beleza. O problema é lá na hora do sinistro. Na hora que o carro for roubado, ou houver uma colisão, a seguradora, numa investigação, descobrir que o principal condutor não era o marido, mas sim, não era a esposa, mas sim o marido. Qual a consequência? Perda de direitos. Vejam, o contrato vigora sob um regime que se denomina de estrita boa-fé. É mais do que a boa-fé, é estrita boa-fé. Não pode haver divergências nas informações, porque a consequência é imediata. A seguradora recusa o pagamento da indenização e tem o suporte da jurisprudência para isso. Muito forte, construído ao longo de bastante tempo. Na residência, no seguro residencial, uma consequência que decorre da comunhão de bens, da solidariedade, é o fato de que tanto um quanto o outro podem ser beneficiários, ou seja, podem receber a indenização. Há um seguro hoje bastante utilizado no nosso país, que é o de fiança locatícia. Aqui em São Paulo, todos conhecem uma figura que é do quinto andar, né, que se utiliza também de uma espécie de seguro na locação dos seus imóveis. E a lei estabelece algumas regras bem importantes no seguro de fiança locatícia. Um deles é que, se um dos cônjuges vai embora, aquele que fica tem direito a permanecer no imóvel.
contrato de locação não se encerra, ele permanece atuando. Se isso vale na lei, vale no seguro de fiança locatícia, o locatário permanecente, que permaneceu no local, tem direito a prosseguir com aquela apólice de seguro. Outras consequências que surgem do casamento, no seguro, por exemplo, de responsabilidade civil familiar, esse seguro costuma ser contratado junto com as apólices residenciais. No seguro de residência tem lá uma cobertura básica, que é de incêndio, roubo, e uma cobertura acessória, por exemplo, que é de responsabilidade civil familiar. Cobre os danos que aquela unidade causar a terceiros por atos das pessoas que estão ali. Por exemplo, o cachorro que morde o vizinho, a briga dos filhos com outros filhos no condomínio, enfim, um vaso que alguém da família quebra, uma pessoa que vem visitar e escorrega no chão molhado na cozinha, são danos a terceiros que estão cobertos por essa apólice. Ela garante os danos que a família causou. E a família agora, a unidade familiar, por exemplo, inclui os enteados. Não importa quantos sejam, né, eles também passam a estar inseridos nessa apólice. Entre quem tem muito dinheiro, muito, não é o nosso caso, aqueles que têm muito dinheiro, corre um tipo de seguro que se chama de responsabilidade civil dos administradores de empresas. É o D&O, Directors and Officers. É um seguro específico para a alta cúpula das empresas. Alta cúpula. Normalmente aquelas que têm capital aberto, operam em bolsa. E os diretores, para serem diretores, exigem um seguro de responsabilidade civil. Por quê? Porque a lei das SA, diz que o administrador da empresa responde com seu próprio patrimônio por problemas decorrentes da gestão. Em tais situações, o seguro garante os danos que o administrador causa a terceiros, em função da sua gestão. O detalhe é que essa responsabilidade não se limita ao administrador. Ela pode alcançar o cônjuge oficial, seu cônjuge com quem ele casou, ou com quem está em união estável. E por isso esse seguro tem coberturas especiais para essas garantias. A doutora Lígia vai falar um pouco mais sobre alterações importantes no seguro de saúde e de vida, decorrentes aí do casamento. Mas, então, deixa eu voltar aqui para o automóvel. Eu já mencionei que um dos pontos fundamentais do automóvel é a alteração do perfil. Porque, vejam, se o sujeito ou a sujeita era solteiro, ele tinha um carro, era o principal condutor. O seguro era feito em nome dele e ele também era o principal condutor. O perfil era o dele. Quando se une com outra pessoa, e se há um carro só, vai ser necessário avaliar como fica esse perfil. Normalmente, o perfil será daquele que apresenta o maior risco. Então, se é um homem ou uma mulher, e se o homem eventualmente dirige, o perfil é o do homem, porque é o maior risco. Se um deles tem entre 21 e 25 anos de idade, esse é o maior risco. Então, é esse que deve ser assegurado. Se eles possuem filhos ou enteados que morem ali e que tenham entre 18 e 25 anos, esse é o maior risco. Então, esse perfil tem que estar mencionado na apólice. Vejam, por que trouxemos isso para a discussão? Porque o maior número de causas, de reclamações de segurados contra seguradoras vem desse fato, vem do perfil, vem dessa interpretação incorreta ou inadequada do perfil. Isso é muito importante para os advogados, né? Entender como é que essa questão opera, como é que essa questão funciona, porque volta e meia ele estará em defesa de uma seguradora ou de um segurado atuando especificamente nessa situação. E por que razão? Claro,
O perfil faz com que o seguro fique mais caro ou mais barato. Lembrando que a declaração incorreta, né, os dados que não sejam prestados de maneira clara, levam à perda de direitos de indenização. Então, já está muito atento a essa situação. E atentos por quê? Eu costumo repetir algo que é assim: se Deus está em todos os lugares, o diabo está nos detalhes, naquela coisinha que ninguém vê, naquela coisa que só nós, advogados, conseguimos encontrar, na leitura atenta, do pormenor, né, que a gente vai encontrar as situações. Como, por exemplo, quem assinou o perfil? Que dia assinou? O que estava exatamente escrito nele? Foi o corretor de seguros que deixou de informar adequadamente a informação? Ou não? Ou as informações foram prestadas de maneira adequada? Então, situações como essa precisam ser exploradas, né, até para saber se há realmente direito do cliente, do segurado, ou do cliente, seguradora. Isso precisa ser sempre muito bem verificado em toda e qualquer situação. Inclusive porque, eu volto a repetir, há situações que estão registradas. Então, se a pessoa é casada, minha irmã dizia, casada de papel passado. Né? Se casou de papel passado, está registrado para a sociedade. Todos sabem. Um documento demonstra isso, uma simples pesquisa aponta que ambos são casados. Casou de papel passado e tem filhos comuns, puxa, de novo, o papel está lá para demonstrar tal coisa, não há dúvida. Agora, nossa situação, nossa sociedade não é tão simples assim, né? Não é assim, não é tudo preto, tudo ajustado, tudo perfeitamente determinado, tudo escrito. Então, não é isso, vale o que está escrito, como no jogo do bicho. É isso, a gente tem situações que não estão ajustadas desse formato. Repito, a gente atua com conceitos indeterminados. E a vida é assim. A vida é cheia de imprevistos, abertas a várias situações. Então, uma situação como essa, dos enteados, por exemplo, requer um cuidado maior para se determinar se, de fato, a pessoa ocupa essa posição na sociedade, na família. Até para demonstrar a propriedade solidária, você precisa ter cuidado. Porque, vejam, na venda de um automóvel, pode não criar grandes problemas, é um bem móvel, é um bem cuja venda se consolida com a simples tradição. Né? Você não precisa de um documento público para isso, precisa apenas para demonstrar nos órgãos de trânsito que a venda foi realizada. Mas basta a tradição, basta a entrega do bem para que a venda se consume. Não é assim nos imóveis. Nos imóveis, dada a solidariedade, a propriedade solidária dos bens imóveis, a situação precisa estar traduzida no papel. Né? Precisa de procuração, precisa estar ajustado na escritura do imóvel, precisa da permissão luxória. Senão, né, deixa de valer. Veja, isso inclusive no bônus. Tem um termo aqui que é segurez, mas todos vão entender o que é bônus. O bônus, o chamado bônus de renovação, é um direito que o segurado tem a ter descontos se ele não teve nenhum sinistro. Ele vai de 1 até 10. Bônus 1, mas ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 10 anos sem ter nenhum sinistro. Ele pode ter descontos significativos ao mudar de uma seguradora para outra. Vejam que, embora isso não seja padronizado, não esteja na lei, não esteja regulamentado, isso é padronizado para o mercado inteiro. Todas as seguradoras, né, você tem a possibilidade de aproveitar o bônus com desconto previamente definido. Mas esse bônus é pessoal e intransferível. Você não pode nem deixar que a sua esposa use, nem que seu filho, nem que seu pai,
Ele é pessoal e intransferível. A transferência dele só se dá em situações muito específicas. Uma delas é a morte. No caso da morte do segurado, os herdeiros, veja só, o bônus pode ser, entre aspas, herdado, mas ele é transferido para os herdeiros, precisa inclusive no inventário. Nossa, inventário de bônus de seguro e automóvel. É verdade. Os advogados que atuam na área de famílias e sucessões sabem, tem isso presente. O bônus do seguro de automóvel pode ser transferido por meio de inventário. É uma das formas de transferência desse bônus. É uma das vantagens, né, desse casamento. Repito, há desvantagens. Do ponto de vista processual, o cônjuge não pode ser testemunha, não é aceito, ele é suspeito, né? Não pode exercer essa prerrogativa, mesmo que ele que saiba dos fatos. No máximo, ele será ouvido como prestador de informações, né? Mas não como testemunha. No seguro residencial, desculpe, essa tosse está me matando hoje. No seguro residencial, é importante eu falar antes uma coisa. Praticamente todos os nossos seguros foram importados. Né? Só o seguro de automóvel que foi desenvolvido aqui com a sua cara específica. Mas o seguro de residência, a gente praticamente trouxe da Inglaterra. E trouxe isso, puxa, no chamado, não foi Revolução, mas na Revolução Murtinho, 1905. Puxa, imagina isso. Quando as seguradoras internacionais tiveram que sair do país, enfim, uma confusão econômica lá no início do século passado, 1905. Mas praticamente todos os seguros de residência vieram importados. E a gente demora para mudar as coisas, viu? A tropicalização aqui é demorada. Para vocês terem uma ideia, praticamente todos os seguros do mercado, todos os seguros de residência, oferecem uma cobertura chamada All-in-One. All-in-One significa buraco na primeira. Os que não estão acostumados com o termo aí esportivo, buraco na primeira é a possibilidade de que um jogador de golfe, numa primeira tacada, ele acerte diretamente o buraco. Em qualquer um das 18 bandeiras do campo de golfe, se ele numa tacada só acertar o buraco, ele configurou um hole-in-one, buraco na primeira. Toda vez que isso acontece, o jogador de golfe é obrigado a pagar a bebida para todos que estão no clube naquele momento. Puxa, imagina, o cara pode ir à falência. Se for num dia de campeonato, por exemplo, todo mundo pode beber à vontade por conta daquele coitado que acertou o buraco na primeira. Agora, vejam bem, golfe não é nem esporte nacional, né? A gente nem sabe como joga isso. Isso é esporte só para alguns poucos privilegiados no nosso país. Diferente do que acontece na Inglaterra, onde é um jogo popular. Acontece na Coreia. Na Coreia, poxa, é popular, popularíssimo. Né? Todo mundo joga golfe. Aqui no Brasil, a gente não tem nem campo, nem lugar para jogar golfe. No entanto, está lá na apólice essa cobertura. E por que eu cito ela? Porque o sujeito que acertou o buraco na primeira é obrigado a pagar a dívida do clube, de todos que estão presentes, mas não só ele. Como a responsabilidade dele é solidária, ela se estende também para o cônjuge. Claro, vai ter que pagar também pelos prejuízos decorrentes dessa sorte que teve o sujeito. Exatamente porque são solidários. Solidariedade que leva à possibilidade de qualquer um assinar a apólice. A proposta de seguro pode ser assinada tanto pelo marido quanto pela esposa, ou pelo companheiro, ou pela companheira. Enfim, qualquer um dos dois pode assinar a apólice e está valendo.
A responsabilidade civil familiar, aquela que eu já mencionei para vocês, não é apenas para os filhos, ela se estende também aos enteados. Isso tudo decorrente dessa solidariedade, né, dessa propriedade comum dos bens que estão no imóvel. Eu fico, como eu não consigo vê-los, eu não sei da reação, eu não sei se estou indo muito rápido, se estou devagar, se está dando para entender. Por favor, podem, se tiver alguma reclamação, pode lançar aí no chat que eu dou uma olhada, senão eu sigo em frente. Inclusive, nós não combinamos isso, mas eu estou respondendo o chat, tá? Ah, que beleza. A gente não perder aqui algumas, porque senão, se deixar para o final, acho que fica muito... Maravilha. Até porque eu não consigo ver o chat. Eu falei para ela, mas eu não consigo ver quando eu estou compartilhando. Então é difícil mesmo. Tá é complicado aqui no Meet mesmo. Vamos lá. Tem um seguro, que eu já falei para vocês, que é o de fiança locatícia. Esse gera confusões enormes no mercado, enormes. Primeiro porque há dois clientes. Eu até acho que há um terceiro, mas há pelo menos dois clientes. Um é o dono do imóvel. O dono do imóvel é o locador, ele é o segurado. O seguro é feito em benefício dele, é para o dono do imóvel. Esse seguro é para o dono do imóvel, não podemos esquecer isso. Mas há um outro cliente que é o locatário, o inquilino, o garantido. É contra ele que é feito o seguro. Esse seguro é feito contra ele. Veja, na perspectiva do dono do imóvel. Na perspectiva do locatário, ele diz, não, esse seguro é meu, eu contratei, eu tenho um fiador só para mim, eu tenho uma seguradora que me afiança. Bom, há formas e formas de encarar esse seguro. Do ponto de vista do segurado, que é o locador, a lei já traz algumas regras quando ele é casado. Uma delas é a vênia conjugal, quando a locação supera 10 anos. Ninguém pode alugar um imóvel por mais do que 10 anos se os dois, o casal, não tiver concordado com isso. Na locação, existe uma tradição. A lei de locação é de 1991, Lei 8.245 de 91. Ela tem uma condição de que os imóveis cujo prazo de locação seja igual ou maior do que 30 meses têm a possibilidade de se aplicar o que se chama de denúncia vazia. Denúncia vazia é a prerrogativa que tem o dono do imóvel de dizer, depois de completado o contrato, de dizer, olha, eu quero o imóvel de volta. Chega, sai daí, eu quero ele. Mas por que você quer? Não interessa. A denúncia é vazia, eu não preciso explicar por que eu quero. Quando a locação é inferior a 30 meses, ele não tem esse direito. Se a locação foi feita por 1 ano, terminou o contrato, o locatário não saiu, ele renova esse contrato por mais 1 ano, obrigatoriamente. Ah, mas o imóvel é meu. Você pode pegar de volta. Mas para pegar de volta, você precisa alegar alguns motivos específicos. É o que se chama de denúncia cheia. Ou seja, eu tenho que mostrar que eu quero o meu imóvel, é meu, eu quero ele de volta. E eu quero por quê? Porque meu filho vai morar nele, porque eu vou construir um comércio, porque eu vou demolir, não quero mais esse imóvel, porque eu vou construir um imóvel maior. Ele tem que alegar motivos. É a chamada denúncia cheia. Então, repetindo, locações de 30 meses ou mais, vigora a denúncia vazia. Ou seja, eu pego o imóvel de volta e não preciso explicar por quê, depois de vencido o contrato. Locações com menos de 30 meses, vigora a denúncia cheia. Terminou o contrato, mesmo assim, para eu pegar o imóvel, eu preciso alegar os motivos pelos quais eu pretendo ocupá-lo. Bom, nos casos em que o cônjuge
vai utilizar, você tem a prerrogativa da denúncia vazia. Então, olha, eu quero para o meu... Por que você quer o imóvel? Porque meu cônjuge vai usar. Bom, ok, se esse é seu cônjuge, ok, pode ocupar. Vejam, essa lei tem punições. Se você diz, eu vou porque quero que meu cônjuge use. Ok, saiu do imóvel, o inquilino saiu, entrou a pessoa. Se ele verificar, não foi o cônjuge que ocupou o local, ele ingressa com uma ação judicial e aí há punições. Essas punições variam desde o pagamento de 3 aluguéis até a prisão, dependendo da causa que for apresentada para essa situação. O casamento impede, é uma das possibilidades que podem impedir a renovatória. Renovatória é um direito que tem o locatário de imóvel comercial de prosseguir no local. Ele precisa cumprir algumas regras, ele precisa ter um contrato escrito por pelo menos 3 anos, tem que ter ficado no local por 5 anos. Se essas condições forem satisfeitas, o contrato tem que ser por escrito. Se essas condições forem satisfeitas, ele tem direito a renovar pelo mesmo período do último contrato. É um direito. Mas o dono do imóvel não quer. Não pode. Ele é obrigado a renovar. Mas se assim ele não quiser, tá bom, ele não quer, ele vai pagar um prejuízo. Vai pagar uma indenização para o locatário que tem essa prerrogativa. O locador pode alegar, como recusa da renovatória, que ele vai usar o imóvel para o cônjuge, que constituiu um fundo de comércio. Já está 1 ano atuando, por exemplo, vendendo roupas. E agora ele vai transformar aquele imóvel numa loja de roupas. E com isso ele pode impedir a renovatória. São situações que beneficiam aí o dono do imóvel, o locador, o segurado. Agora, tem outro lado. O outro lado é o inquilino, o locatário, garantido. Vejam que eu estava dizendo que o seguro é feito contra o locatário, mas na verdade tem uma situação que é assim. Para muitos inquilinos, o seguro de fiança locatícia é excelente, porque ele não precisa pedir favor para ninguém, não precisa de que alguém seja fiador, ele não precisa dispor do dinheiro para pagar um depósito calção, não precisa comprar um título de capitalização, ele consegue um seguro que caiba na sua renda e apresenta para o dono do imóvel. Ele apresenta para o dono do imóvel, olha, eu tenho uma seguradora enorme atrás de mim que me garante. O que cobre o seguro de fiança locatícia? Normalmente ele garante para o dono do imóvel o pagamento do aluguel, se o inquilino não pagar. O inquilino parou de pagar os aluguéis, a seguradora continua pagando todos os meses e ingressa com ação de despejo contra o inquilino, sem custas para o dono do imóvel. Por isso nunca podemos esquecer que o locatário, né, o inquilino, sofre aí uma ação de despejo, caso ele deixe de pagar os aluguéis. A seguradora continua pagando aluguéis e os encargos, condomínio, IPTU, enfim, encargos locatícios, danos ao imóvel, se houver, e coisas desse tipo. O locatário, se for casado, tem a prerrogativa de utilizar da comprovação de renda conjunta. É comum que as seguradoras estipulem que o valor da locação não pode passar de um percentual da renda. Exemplo, tem uma seguradora que diz que a locação, o valor do aluguel não pode ser maior do que 30% da renda. Então o sujeito ganha R$5.000, ele só pode alugar um imóvel cujo aluguel seja R$1.500, 30% de 5.000. Não pode ser mais do que isso. Se ele for casado, ele pode juntar a renda dele com a do companheiro ou da companheira, e a renda dos dois é que vai ser utilizada para esse cálculo aí de 30%. Ela tem, até já tinha mencionado para vocês, que se um dos cônjuges vai embora,
aquele que fica tem a prerrogativa de permanecer no imóvel. E tem também a prerrogativa de permanecer com seu seguro de fiança locatícia. Esse, quando vai embora, também pode ser quando ele vai para o além, quando ele morre, quando falece. Aquele cônjuge que permaneceu no imóvel fica subrogado na locação. Ele continua ali juntinho, né? Continua no imóvel. Não mais juntinho porque o outro faleceu. A solidariedade do fiança locatícia se manifesta, por exemplo, na ação de despejo. E, aliás, esse é uma das grandes encrencas para as seguradoras que trabalham com seguro de fiança. Porque, vejam só, o casal faz o seguro, são inquilinos, fazem o seguro, somando as rendas. Os dois figuram no contrato de locação. Os dois figuram na apólice de seguro. Mas os dois deixam de viver juntos. Sei lá, o marido vai embora. Sumiu. Se escafedeu. Ficou só a esposa no imóvel. O normal seria que a esposa avisasse a imobiliária, avisasse o locador, avisasse a seguradora. Quem faz isso? Ninguém. Eu vou ficar prestando contas da minha vida para a seguradora? Hipótese nenhuma. Bom, o fato é que se essa pessoa deixar de pagar o aluguel, a seguradora vai pagar. E aí ela enfrenta uma encrenca muito grande. Veja, uma encrenca processual. Ela precisa ingressar com uma ação de despejo. Qual o primeiro ato de uma ação depois de distribuir? A citação. Bom, se eles são solidários, há uma legitimidade passiva de ambos. Eles são litisconsórcios nessa ação. Você cita um, porque ele mora lá. E o outro ninguém sabe onde mora. Enquanto não cita o outro, a ação nem começa. Nem começa. Há alguns advogados que orientam esses casais que são seus clientes, olha, não receba a citação, some daqui. Estou separado, não sei onde está. Está em Lins, local incerto e não sabido. Aliás, quando eu era estagiário, eu imaginava que Lins tinha ido para a cidade de Lins. Até eu descobri que era local incerto e não sabido, demorou um pouquinho. Vejam que isso vale, no caso dos locatários, para aqueles que são casados ou para aqueles que convivem, que estão lá em união estável, haja ou não o registro dessa situação. Ou seja, haja o registro em cartório ou sejam eles apenas conviventes. Finalmente, o seguro de responsabilidade civil dos administradores de empresas. Eu já tinha antecipado para vocês, esse seguro garante os danos que o administrador cause a terceiros, por atos de sua gestão. Mas ele inclui também algumas coberturas bem específicas. Uma delas é de práticas trabalhistas indevidas, a PTI. Meu Deus do céu, o que é isso? Bom, práticas trabalhistas indevidas. Vocês já devem ter ouvido falar em assédio sexual. Já devem ter ouvido falar em assédio moral. Há muita gente que ingressa com ação contra o administrador sob a alegação de assédio moral. E ele, de fato, existe. E também de assédio sexual. São práticas trabalhistas indevidas. Numa ação como essa, é comum que o empregado entre com a ação contra a empresa e contra o administrador. Dependendo do estatuto social da empresa, quem paga esse prejuízo é o administrador. Por isso, ele tem uma apólice de seguro no qual ele inclui essa cobertura. Se eventualmente ele for condenado a pagar, a seguradora irá pagar o prejuízo em nome dele. Mas a coqueluche desse seguro de responsabilidade civil decorre de um sistema que hoje é chamado de Sisbajude, e antes era Bacenjude. Como vocês sabem, pelo Sisbajude, alguém deve alguma coisa, você pede para o juiz fazer lá um bloqueio imediato das contas, ainda com recurso de repetição.
a chamada teimosinha, né? Ou seja, os bens são imediatamente verificados em todos os agentes financeiros do país, e isso é imediato. Todas as contas que estão em nome daquela pessoa. Bom, se essa pessoa é casada, todas as contas conjuntas, né? Seja casado, ou esteja em convivência com outra pessoa, as contas conjuntas são todas bloqueadas. Esse seguro é como se chama? É mamão com açúcar para alguns administradores. Porque quando isso acontece, quando a conta é totalmente bloqueada, o sujeito fica sem dinheiro, sem patrimônio, não pode vender nada, esse seguro garante a continuidade do pagamento dos honorários dele, dos salários, que são depositados numa conta de alguém que ele indique. Normalmente, o cônjuge, o companheiro, né? Caso essa pessoa não tenha sido bloqueada. Há um pagamento, uma continuidade do pagamento de salários. Esses administradores, em algumas situações, têm que assinar fiança ou prestar aval em nome da empresa. Quando isso acontece, essa fiança ou esse aval tem que necessariamente ter a assinatura do companheiro ou do cônjuge, senão ela pode perder o seu valor. Bom, são 8:55, acho que é melhor a gente parar por aqui, porque o outro tema é o da doutora Lígia. Nós vamos começar com continuar a mágica do casamento nos seguros de pessoas. Deixa eu ver como eu saio daqui. Eu queria só perguntar, nós vamos continuar, eu não sei se as pessoas preferem continuar, porque começou com meia hora de atraso, né? Ou se podemos ir até 9:30, tudo bem? Acho que tudo bem, né? Tudo bem, Não, por mim tudo bem, eu estou perguntando porque às vezes, né, as pessoas têm compromisso, enfim, precisam sair aí da aula, mas então vamos continuar. Então, tá contigo. Deixa eu fazer aquela mágica aqui de compartilhar. Enquanto você arruma aí, eu sempre fico preocupado com o ritmo, se estava ok. Não, depois se você quiser dar uma olhada no chat aí, e bom, lendo, responder, ou... Tá bom. Não sei, acho que ajuda, porque... Nossa, tem bastante coisa aqui no... Eu respondi algumas coisas, mas se você... Tá bom, fica à vontade. Bom, vamos lá, né? Retornando aqui, vamos falar um pouco sobre o seguro-saúde. A Lei 9656, como eu já falei, né? Ela passou a regular o seguro-saúde a partir de 1998. Até ali era uma bagunça, para falar o português claro. Cada seguradora, cada operadora de saúde tinha o plano da forma que achava melhor. E a partir ali da Lei 9656, ela regulou muito mais a atividade das seguradoras e das operadoras, criou a ANS, né, do que propriamente dito o plano. Ela é conhecida como a Lei dos Planos de Saúde. Ela trouxe o rol de procedimentos, para quem nunca viu, esse é o rol de procedimentos obrigatórios. Ele é bastante complexo. Eu até separei aqui para mostrar para vocês que é quase impossível pesquisar diretamente no rol, mas o site da ANS, deixa eu tentar compartilhar o site. O site da ANS, você consegue pesquisar o tipo de procedimento. Tem que compartilhar primeiro. Você consegue pesquisar o tipo de procedimento para saber se ele tem cobertura. Eventualmente pode ter recebido uma negativa da seguradora referente a um procedimento qualquer. Então, você entra no site da ANS,
vai ter essa carinha aqui, quando você clica em verificar verificar os procedimentos cobertos. Você escolhe o tipo de plano. Existem 3 tipos de plano que a lei determinou, que são os planos ambulatoriais, o plano hospitalar com obstetrícia, né, aquele que tem direito ao parto, e o hospitalar sem obstetrícia. A lei também regula o seguro odontológico, tá? Então, ele está aqui também no rol da ANS para consultar. Então, eu vou fazer aqui. Acredito que vocês estão conseguindo visualizar, porque eu não vejo vocês, eu não sei se está compartilhado. Acredito que sim, né? Sim. Está bem pequeno, mas dá para ver. É a forma que eu vou tentar aqui aumentar um pouquinho. Bom, você escolhe o tipo de plano, né? Por exemplo, o plano aqui, consultas e parto, internação, que seria aqui o hospitalar com obstetrícia. Aí continuo, é uma forma interativa de fazer a consulta. Eu vou colocar aqui um procedimento que eu já pesquisei. Aí ele traz aqui o nome do procedimento e se ele tem cobertura no rol. Quando não tem, eu pesquisei a musicoterapia, por exemplo, ele aparece aqui, não há registros, aqui na parte de cima. Então, é muito simples de consultar. Eu acho importante conhecer, hoje esse site está simples, mas ele já foi muito difícil. Era muito complicado você fazer qualquer tipo de consulta na ANS, tanto dos procedimentos, quanto do plano referência, né? Tudo, na verdade, o que a gente, como consumidor, precisa é saber se tem cobertura, por que recebeu aquela negativa, enfim. Então, eu queria que vocês conhecessem aí o site. Vou voltar aqui para minha tela, para o meu outro compartilhamento. Só um minuto. Pronto. Voltamos. Então, o rol tem todos os procedimentos. Ele foi atualizado em 2021 pela resolução 465, se eu não me engano, e em 2022 foi criada também a comissão de atualização do rol. Tá? Por que isso? Porque o rol foi criado lá em 98, de vez em quando aparecia um ou outro procedimento, mas não existia uma comissão que fazia essa atualização, né? Que buscava procedimentos mais atuais e mais modernos para incluir no rol, ou até mesmo que retirava procedimentos que não são mais utilizados. Então, hoje, como a doutora Dilson falou, existe lá uma equipe médica e uma equipe das operadoras de saúde que fazem parte dessa comissão e fazem essas atualizações no rol. Existiu durante muito tempo um questionamento se esse rol era taxativo ou exemplificativo. Por que isso? Porque se o rol se mantém taxativo, né, e essa foi uma discussão aí, teve uma questão na mídia, inclusive, né, para que o rol não fosse taxativo. Se o rol se mantivesse taxativo, as seguradoras ficariam ali seguras de só dar cobertura para aquilo que estava ali, e não para novos procedimentos, né, ou procedimentos diferenciados. O STJ decidiu que o rol passaria a ser taxativo com exceções. Parece meio confuso isso, mas eu vou tentar aqui explicar para vocês. Por que taxativo com exceções? Porque embora as seguradoras são obrigadas a cobrir o que está no rol, e as exceções vêm para aqueles procedimentos que são específicos,
procedimentos especiais, que mesmo que não estão no rol e que não tem uma substituição no rol para aquela mesma doença, para aquele mesmo tratamento. Por exemplo, nós temos a questão das terapias, as terapias, não sei se alguém conhece, por exemplo, alguém com autista, mas as terapias dos autistas, elas são cada vez mais modernas, elas estão evoluindo, né? E manter como terapia lá no rol apenas um procedimento de terapia, de psicoterapia, não é suficiente. Então, até já estava ali uma pesquisa, que eu fiz uma pesquisa sobre a musicoterapia, e ela não está no rol de procedimentos, que nós temos um cliente que tem 3 anos, ele faz 4 tipos de terapia. 2 estão no rol. Uma não está e dificilmente vai entrar. O quarto procedimento, né, a quarta terapia, existe aí uma possibilidade, nós vamos buscar judicialmente que a ANS, que o plano de saúde passe a cobrir. Tá? Então, assim, a nossa luta como advogados aí nessa situação é de demonstrar que as terapias são importantes, são indicadas pelo médico, né? Porque toda terapia precisa ser indicada, precisa ter uma indicação médica, porque o plano é de assistência médica. As terapias são indicadas pelo médico e são realmente necessárias para o bem-estar e para aquela patologia do paciente. Também existe a possibilidade, né, essa questão da atualização do rol, de procedimentos mais modernos. Nós já tivemos um caso, inclusive, já faz algum tempo, eu não vou me lembrar o nome do procedimento, mas uma pessoa que precisava fazer um procedimento. Opa, subiu um negócio aqui, desculpa. Uma pessoa que precisava fazer um procedimento que não tinha cobertura pelo rol. Ele tinha um similar, mas muito ultrapassado. Então, também foi necessário buscar judicialmente, mas provar que aquele procedimento ele era utilizado, ele é utilizado hoje para aquele tipo de tratamento, e não mais o que estava na ANS. Né? Então, aí que está a importância, inclusive, de atualizar esse rol. A lei também determina que um plano referência. Então, o plano tem que ter todas aquelas coberturas, né? E pode ter algo a mais. É raro, né, que as seguradoras tenham algo a mais, mas acontece. Por exemplo, na época em que as terapias foram incluídas no plano de saúde, elas tinham cobertura para apenas 12 sessões por ano. Poxa, quem faz terapia sabe que 12 sessões por ano não é nada. Né? E nessa época nós já tínhamos seguradoras que davam uma cobertura maior, 20, 30 sessões. Então, embora o rol determinasse um número de sessões menor, né, que ele era o mínimo que a seguradora deveria cobrir, algumas seguradoras trabalhavam com um número maior, né, para atender e até aí para atrair os clientes. Uma coisa que a lei 9656 não diz, né, não traz, é quem pode ser dependente no plano de saúde. Bom, as seguradoras utilizam, como não foi regulado isso pela lei, as seguradoras utilizam um critério. O critério da relação familiar e da dependência financeira. Tá? Então, o cônjuge ou companheiro podem ser dependentes no plano de saúde, os filhos e enteados menores,
As seguradoras costumam utilizar a idade de até 21 anos. Com 21 anos precisa sair do plano. Ou 24 anos se estiverem estudando. Aí é utilizado o mesmo critério da dependência, né? Da dependência financeira, e o mesmo critério jurisprudencial. Né? Até porque não haveria sentido o pai continuar pagando pensão, por exemplo, até os 24 anos, e não poder manter o filho no plano de saúde. Então, é bem utilizado, esse é o critério mais utilizado. Bom, a inclusão no plano. O casamento traz para o cônjuge essa possibilidade de entrar no plano sem carências no prazo de 30 dias. 30 dias do quê? 30 dias a partir do casamento. Os filhos naturais ou adotivos também entram no plano sem carências em até 30 dias. 30 dias do nascimento ou 30 dias da adoção. E nesse período também, o filho recém-nascido, o bebê, ele tem cobertura pelo plano da mãe. Então, a cobertura é para que ele possa realizar cirurgias, consultas, exames, tudo o que for necessário. Imagina a situação, né? O bebê nasceu, está no hospital, a mãe está no hospital, o bebê precisa de uma cirurgia, mas ele não tem plano de saúde. Isso acontecia lá atrás. Né? O que vai fazer? Corre para fazer um plano de saúde para o bebê, que acabou de nascer, que muitas vezes não tem ainda nome, mas que precisa daquela cirurgia. Então, hoje isso não acontece. O plano da mãe, né, dá essa cobertura para ele pelos primeiros 30 dias. E depois ele é incluído sem carência. Mesmo antes de nascer, o bebê já tem cobertura para cirurgias fetais, por exemplo. Né? Todo o procedimento que for necessário para o embrião ali, para o feto, ele já tem cobertura. Aí nós falamos aqui sobre os cônjuges que entram sem carência no período de 30 dias. Mas e os companheiros e os enteados? Como que funciona? Ainda existe aí uma certa diferença, né, entre o casamento e a união estável. Os companheiros e enteados também podem ser dependentes. A inclusão deles, para a inclusão deles, as seguradoras requerem aí uma escritura pública, em geral. Por quê? Quem que não conhece alguém que fez uma declaração, ou que vai fazer, ou que teve a ideia, a brilhante ideia de fazer uma declaração de união estável para ser dependente no plano de saúde? Do namorado, às vezes até do amigo, né? Já vi situações assim, que as pessoas não têm uma união estável, mas para emprestar, como dizem, né, o plano para o outro, para o amigo, ou para a amiga, fazem uma declaração de união estável. Bom, primeiro é fraude, né? E para evitar esse tipo de coisa, as seguradoras exigem a escritura pública, porque a escritura pública dá toda aquela publicidade da relação, né, da união, que não vai ser só para os fins do plano de saúde. E por que eles acabam entrando sem carência? Quando as pessoas fazem uma escritura pública, elas não... Bom, vamos... Quando a pessoa vai morar junto, ninguém fala, nossa, eu vou passar ali no cartório e fazer uma escritura pública, porque a partir de hoje eu vou morar junto com essa pessoa, nós vamos constituir uma união estável, vamos formar uma família, mas antes eu vou passar no cartório para fazer uma declaração. Não é assim a vida real. Né? Na vida real você vai ficando. Então você vai ficando, muda para casa da pessoa, ou a pessoa muda para sua casa. Alguém aqui falou na questão do valor, realmente é mais caro do que o casamento.
A diferença é que você pode chegar no cartório e fazer. Mas a realidade é, a pessoa vai mudando, vai ficando, vai indo, vai ficando, morando. Quando vê, a pessoa está em união estável. Algumas pessoas não decidem isso, elas se veem em união estável. Por algum, você está lá morando em união estável com a pessoa há um tempo, você está lá já morando com a pessoa há algum tempo e alguém perdeu o plano de saúde por qualquer motivo e precisa ali, não, então vamos fazer uma escritura pública aqui, o plano exigiu, vamos fazer para poder entrar no plano. A hora que você vai declarar, você declara convive em união estável há X meses, anos, né, na escritura. E as seguradoras utilizam esse critério para separar da questão do casamento. Então, o casamento, o que é? A partir do casamento, 30 dias entra sem carência. A união estável, a partir da união estável. E não a partir da confecção da declaração, da escritura. A maioria das seguradoras usa esse critério. Claro que cada uma pode usar a que bem entender, mas essa é uma forma, inclusive, de evitar a fraude. Da mesma forma que o divórcio, da mesma forma que o casamento e a união estável, né? Essa junção das pessoas, essa família que vai morar junto, cria um vínculo ali de dependência na questão do plano de saúde, né? Às vezes cria um vínculo de dependência financeira também, e dependência emocional, mas enfim, nós estamos aqui voltados para o plano de saúde. Da mesma forma que irem morar juntos, cria esse vínculo, e a pessoa pode trazer o enteado para o plano de saúde, quando ocorre o divórcio ou a dissolução desta união, eles devem ser excluídos do plano de saúde. Ah, mas a pessoa está fazendo um tratamento. Ah, mas eu vou pedir no divórcio que eu continue utilizando o plano, que ele continue pagando. A regra é extinto o vínculo, saiu do plano de saúde. Claro, se o juiz determinar que o homem ou a mulher deve manter o ex-parceiro ali, o ex-companheiro ou o ex-cônjuge no plano de saúde, ele vai precisar ser mantido, né? Vai precisar atender essa decisão judicial. Em geral, tá? As decisões, elas não trazem, elas trazem um prazo. Olha, manter no plano de saúde por 1 ano, por 2 anos, né? Principalmente hoje em dia que as pessoas, os homens, as mulheres, todos são aí independentes. E aí tem a questão dos filhos, né? Os filhos não são excluídos, claro, os filhos, sejam eles naturais ou adotivos, permanecem. Os enteados também são excluídos. Porque o vínculo do enteado com aquele titular era era a união do pai ou da mãe dele, né, com o titular. Então, acabou esse vínculo, acabou também para o enteado. Doutora Dilson, esqueci do filme, né? Até interessante. Me permite, eu vou passar o filme. É um minuto apenas. E ele é interessante para encerrarmos a nossa apresentação. E vocês ficam com isso na lembrança, e amanhã a gente retoma com algumas questões que são específicas do filme. Né? Dá para abordar algumas questões. O filme é engraçadinho, enfim, é só 1 minuto de apresentação. Então, se me permite, eu vou tentar compartilhar aqui. Sabe que eu não sou muito bom nessas... Eu vou interromper o meu, você põe o filme. E depois eu volto. Aqui, vejamos. Será que eu tô sonhando? Eu
espero que não. Aí então, eu pedi ela para casar comigo. E eu disse aceito. Foi tudo tão espontâneo e tão romântico. Vocês se casaram? Sem avisar pra gente antes. É. Quando o senhor foi transferido pra Guam, pelo menos mandou um e-mail pra gente. É. Quem vai usar o bastão da palavra? Posso falar primeiro? Fala, Jimmy. Ficou doida, é? Olha aqui, gente. Eu é que estou com o bastão da palavra. Ele é um amor de pessoa, é um homem bom. Me desculpem se eu não consultei vocês. Ele tem... 10 filhos! Para! Vocês vão gostar de ter 10 novos irmãozinhos e irmãzinhas. Ok, gente, vem, junta aqui. Vem aqui e abraço em grupo. Abraço. Vai ser divertido. Mas onde a gente vai morar? Tudo bem? Amanhã a gente retoma a partir desse insight que fica com vocês. Peraí que meu microfone estava... Pode falar, doutor, desculpa. Amanhã a gente retoma a partir desse insight que fica com vocês pelo filme, o filme com uma unidade familiar diferente, né? Com tantos filhos e adotados, filhos adotivos, e aí é a oportunidade para a gente falar um pouco do que é o filho socioafetivo, né? O que é isso, que nem está na nossa legislação, né? Ele é construído jurisprudencialmente, e a gente vai ver como é que isso interfere na área de seguros, principalmente seguro de pessoas, né? O seguro de vida é um dos elementos que a gente vai tratar aqui. Saúde e vida, né? Por hoje é só, eu espero que tenha sido bom para vocês. Se tiver alguma crítica, por favor, podem apresentar. E eu só tenho a agradecer. Obrigado pela atenção de todos. Doutora, gostei da sua apresentação, não tinha ouvido ainda, mas foi excelente, eu achei. Bom, queria também agradecer, né, a presença de vocês. Amanhã a gente vai, como a doutora Adilson falou, dar continuidade aí com a questão do filho socioafetivo. Que nem todo enteado é um filho socioafetivo, né? Então é isso que a gente vai tratar inicialmente, e filhos são filhos, eles realmente, os socioafetivos, vão permanecer no plano de saúde. Mas aí, amanhã a gente continua com a questão do plano de saúde e do seguro de vida. Tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado.